Alô, você, seja muito bem-vindo. Você está no Te Politizei. Eu sou o Carlos André e agora vamos falar sobre Alexandre de Moraes, que parece que está fora do Brasil e ele está tentando abrir uma conta no exterior. E também vamos falar sobre Roberto Barroso, que também pode arranjar uma vaguinha em um consulado em Roma. Vamos entender melhor essa notícia, mas antes, muito obrigado pela sua companhia. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha e compartilhar esse vídeo, que ajuda muito o nosso trabalho, não é verdade? Então, temos a informação aqui que Alan dos Santos diz que Roberto Barroso quer virar embaixador em Roma e Moraes está em Dubai e quer abrir uma conta para tentar fugir da Lei Magnitsky, a Lei Magnitsky que pode ser aplicada ao Alexandre de Moraes ainda essa semana, né? Então, notícias corriam antes que o Barroso pretendia deixar o STF, porque ele está vendo que a água vai bater na bunda, então ele já pediu para o Lula arrego, já queria sair do STF. Tinha uma notícia aqui que dizia que que o Barroso pleiteava uma vaga de embaixador em Roma. Então o Palácio tinha sinais de que o ministro Barroso gostaria de assumir uma embaixada na Europa. Agora estão dizendo que é em Roma. Quando deixar a presidência do Supremo, é a mesma coisa que aconteceu com o Lewandowski. O Lewandowski foi pedir uma esmola lá para o Lula e quando o Lewandowski se aposentou do STF, do PMSTF, né, do partido, do movimento do satânico Tribunal Federal, o Lula deu para ele o carguinho ali como ministro da Justiça. Mas isso pode acontecer agora com o Barroso, que segundo informações está em Roma. O Barroso que já destruiu as pretensões dos seus filhos, né? Bernardo e Luna, que gostariam de morar nos Estados Unidos. Fiquem aí que daqui a pouquinho a gente fala disso. Mas olha só o que o Alan dos Santos falou com relação a Moraes e Barroso que estão no consulado brasileiro em Roma. Eu quero perguntar o que o Barroso está fazendo junto com o Alexandre de Moraes lá no consulado brasileiro em Roma. Por que você quer ser embaixador em Roma, Barroso? Estão os dois lá, então? Não é só o imperador, não? Não. Barroso, por que você está lá? Por que você quer ser embaixador em Roma? E a outra pergunta que eu tenho a fazer para o Alexandre de Moraes é o seguinte. Alexandre de Moraes, por que você está conversando com o Daniel Valente Dantas, o banqueiro? E por que você está querendo fazer conta nos Emirados Árabes? Na verdade é Dubai, né? Diz para mim, por que, o Alexandre de Moraes? Diz para mim aqui, faça um corte disso e eu quero a resposta. Por que você está querendo fazer conta em Dubai? Com o Daniel Dantas, o banqueiro. Por que, Alexandre de Moraes? A hora que você responder a essa pergunta, eu vou ficar bem feliz. Pode continuar o programa. Essa é uma informação do Alan dos Santos. E eu acho que o Alan dos Santos é uma fonte bem confiável. Afinal de contas, ele está lá na revista Timeline junto com o Lacombe. Eu acho que ele está muito bem informado do que acontece com o Moraes, porque afinal de contas o Moraes tem um apego sexual, né, pelo Alan dos Santos, não larga o Alan dos Santos em paz. E o propósito de vida agora do Alan dos Santos é destruir o Alexandre de Moraes e eu estou com ele. Alexandre de Moraes tem que ser destruído e retirado do STF. Então a gente vê aí que o Alexandre de Moraes está em Dubai tentando abrir uma conta. Será que ele está fugindo da sanção da Lei Magnitsky? Porque disseram que vinha na sexta-feira e não veio por algum motivo, mas já está tudo engatilhado. Eu acredito que essa semana que vai chegar agora, hoje eu gravo esse vídeo no sábado, eu acho que até segunda-feira a Lei Magnitsky já será colocada contra o Alexandre de Moraes, né? E o Daniel Dantas é dono do Banco Opportunity e pode estar direcionando, né, ou orientando Moraes a abrir uma conta em Dubai para fugir da Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky que promove a morte financeira da pessoa, ela não pode abrir mais nenhum banco internacionalmente. Isso quer dizer, no mundo inteiro, né? Então o Moraes vai ter que guardar o dinheirinho do salário dele, se é que ele ainda vai ter um em casa, dentro do colchão. Então essa é uma informação importante aí do Alan dos Santos. Vamos ver o que o Moraes está planejando para fugir da Lei Magnitsky, que eu acho que é virtualmente impossível, porque qualquer banco
que tiver relação com o sistema SWIFT aqui do Ocidente vai ter que obedecer à lei Magnitsky, senão o banco também vai ser sancionado em multas milionárias e tudo mais, e é uma desgraça para o banco. Eu acho que o Moraes vai se tornar um leproso, nenhum banco vai querer contato mais com o Alexandre de Moraes. E o Barroso, que conseguiu destruir, né, as pretensões do Bernardo e da Luna, que queriam se estabelecer lá nos Estados Unidos. Então os filhos do Barroso, Bernardo e Lula, tiveram que se abrigar no consulado, disse o mesmo Alan dos Santos, porque o Barroso teve seu visto também cancelado pelo Donald Trump e também não pode pisar em solo americano, assim como a sua família, a sua dinastia também não vai poder mais ver o Mickey. Então, Luna e Bernardo estariam abrigados no consulado, porque no momento em que o visto é cancelado, eles se tornam imigrantes ilegais lá dentro dos Estados Unidos. Então, Alan dos Santos, lá na revista Timeline, disse que os filhos do ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente hoje do Supremo Tribunal Federal, estariam abrigados no consulado brasileiro em Nova York, lá nos Estados Unidos. Luna Van Brussel Barroso e Bernardo Van Brussel Barroso estariam no país norte-americano e foram impactados pela decisão do governo de Donald Trump de cancelar os vistos. Como eu falei, cancelaram os vistos dos dois. Lacombe diz que Bernardo trabalha nos Estados Unidos e recebeu férias do seu empregador diante da decisão de Trump. Assim, ele e sua irmã foram para Nova York, onde ficarão seguros no consulado até que essa bagunça seja resolvida, né? Vamos ouvir aqui o que o Lacombe falou sobre os filhos do Barroso. O quê? Falei. Não. O quê? Porque nós temos, né, uma outra fonte, um outro lugar. E eu queria. Bom, Cuidado, hein, mano. não, eu queria mandar um abraço para todo mundo que está no consulado do Brasil em Nova York, abrigado no consulado do Brasil em Nova York, Bernardo e Luna. Um grande abraço para vocês. Nós recebemos a informação, a pessoa que nos passou a informação. Mas a Luna também tá lá? Os dois estavam entrando com pedido de cidadania americana. Cidadania americana. Leito. O Bernardo, os dois são filhos do Luiz Roberto Barroso. O Bernardo trabalha numa instituição financeira aqui dos Estados Unidos. A direção dessa instituição financeira, sabendo que ele está nessa situação complicada e tal, deu a ele férias, o colocou de férias. E ele e a irmã foram para Nova York. Estão lá no consulado do Brasil em Nova York, aguardando, né, uma decisão aí, sem saber muito bem o que fazer. Por isso que o Luiz Roberto Barroso, acho que entre todos os sancionados, foi o que acusou mais o golpe, né? Não nenhum outro, porque deve ser muito ruim para um pai perceber que ele atrapalhou um projeto de vida dos filhos, né? Quanto a isso, não há a menor dúvida. Então, a informação é essa, de alguém próximo, né, do Bernardo, de que o Bernardo e a Luna, os filhos do Luiz Roberto Barroso, estão em Nova York, no consulado do Brasil. Os dois estariam com um pedido de cidadania americana, né, entrando com esse pedido de cidadania americana. E agora, né? Gente, e agora? Como é que vai fazer, né, nessa situação? A gente viu aí que o Barroso acompanhou o Alexandre de Moraes nessa bagunça toda, nesse imbróglio aí, nessa perseguição, e simplesmente destruiu a vida no exterior dos dois filhos. Mas como sempre há Paris, né, como o próprio Barroso falou, não se preocupe, como sempre teremos Paris. Então o Bernardo e a Luna vão ter que voltar para o Brasil, ou o Barroso arranja um carguinho para eles aqui no regime, né, no regime ditatorial que nós vivemos aqui. Então, tem outra reportagem aqui dizendo que os filhos do Barroso estavam pedindo cidadania americana, o Barroso acabou com a vida deles, como a cidadania ainda não foi aprovada e por eles tido o visto cassado, eles não podem ficar nos Estados Unidos legalmente. Enquanto eles aguardam a apelação de seus vistos de permanência, eles buscaram abrigo
no consulado de Nova York. Isso é para evitar que eles sejam deportados de forma humilhante caso a apelação seja negada. Assim, eles podem ser levados ao aeroporto em carro consular e embarcar num avião da FAB. Imagina os filhos do Barroso sendo deportados num avião americano, presos com algema, junto com integrantes de facções criminosas lá de El Salvador, né? Todo mundo sabe, né, que os Estados Unidos exportou um monte de criminosos, deportou um monte de criminosos para El Salvador e os filhos do Barroso iam vir junto. Já pensou? A Luna e o Bernardo dentro desses aviões com os criminosos? É isso. Então é isso que acontece quando você toma ordens ditatoriais. Infelizmente, nós não somos capazes de resolver os nossos problemas aqui internamente. Então, os Estados Unidos precisa dar uma mão porque a gente é muito ruim, cara. A gente é muito ruim de serviço. O Congresso conseguiu ser fechado. O Senado não toma providência nenhuma. Estamos vivendo sobre um regime ditatorial do Alexandre de Moraes, que agora está lá em Dubai tentando arranjar uma continha num banco para poder tirar o dinheiro do Brasil e colocar em uma conta que não tenha contato com o sistema SWIFT ocidental, não é? Porque a Lei Magnitsky, como eu vivo falando, proíbe as transações financeiras de quem é sancionado, de quem está na mira lá da Lei Magnitsky. Então, Alexandre de Moraes está ficando cada vez mais acuado e a coisa tende a escalar, tá bom? Porque é igual criança quando faz birra, quando você vai tirar do chão do supermercado, quando ela tá chorando, ela começa a espernear e bater em todo mundo. É exatamente isso que o Alexandre de Moraes está fazendo. Está esperneando, está atirando para todo lado e vai machucar ainda muita gente. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha e compartilhar esse vídeo que ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado e daqui a pouco a gente volta. Até já.